sou Rosiane, professora do curso de Engenharia de Energia da Faculdade do Gama, campus da UNB do Gama, e coordeno o projeto Elas na Engenharia do Campus Gama, cujo objetivo é levar o conhecimento das engenharias às meninas de ensino médio para estimulá-las a cursar uma das nossas engenharias. Além disso, temos o objetivo também de promover atividades de iniciação científica e extensão para essas meninas, para que tenham um conhecimento mais amplo sobre o que acontece no âmbito da universidade. Participam desse projeto, além de mim, o professor Rudy, que é coordenador da extensão no campus da FGA, a professora Mônica, que é do Centro Educacional 8, do Gama, a aluna de graduação da Faculdade do Gama, a Samila, e algumas alunas do ensino médio do SED 8, que participarão dessa atividade conosco. Então, a nossa atividade, ela consiste da apresentação de uma parte breve, teórica, e em seguida dos experimentos, de alguns experimentos. No primeiro dia de atividade, nós teremos experimentos relacionados ao ensino de primeiro e segundo ano, do ensino médio, e no segundo dia, atividades do terceiro ano do ensino médio. No primeiro dia, quem abordará a parte teórica e de maneira breve será a professora Mônica, e na sequência as alunas de ensino médio realizarão os experimentos que são práticos, que são experimentos de fácil execução. No segundo dia, eu abordarei a questão teórica também de maneira breve, e na sequência as meninas farão a apresentação dos experimentos da mesma forma que no primeiro dia. Então, eu espero que todos gostem e boa semana universitária a todos. Olá, sou a professora Mônica, e essa pequena aula que vocês terão agora será sobre modelos atômicos. Então, eu vou compartilhar dela, só um momento. Então, nós temos aqui, eu coloquei 5 modelos atômicos, né? Mas nós vamos nos dedicar mais aos 4 primeiros. Então, nós temos os 5 modelos atômicos. O modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr e o modelo atômico atual. Então, vamos lá ao modelo de Dalton, né? Em 1908, Dalton propôs a teoria do modelo atômico, onde o átomo era uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem cargas. Tá? Todos os átomos de um mesmo elemento químico eram idênticos, e o seu modelo foi chamado de bola de bilhar, como está aí, né? Então, para você gravar, o modelo atômico de Dalton falava que o átomo era maciço, indivisível, indestrutível, sem cargas, né? Esférico, parecido com uma bola de bilhar. O Dalton propôs algumas teorias, né, que ainda hoje são utilizadas, né? Algumas, né, os cientistas melhoraram, né? Algumas não são mais, como, por exemplo, átomos de diferentes elementos possuem propriedades diferentes entre si. Átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades iguais e de peso invariável. A teoria de átomo para ele é que átomo é a menor porção da matéria e que são esferas maciças e indivisíveis. Ele falou também sobre as reações químicas, né, onde os átomos permanecem inalterados. Na formação de compostos, os átomos estavam em proporções numéricas fixas, né, isso para o Dalton, de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 2 para 5 e etc. O peso total de um composto é a soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Então, essas eram as teorias de Dalton, né? Eu vou colocar logo que são modelo atômico de Thomson, né? Então, através dessa ampola de Crookes, que é feita de vidro ou quartzo, e dentro delas a gente tem um vácuo, né? Onde ela contém 2 placas metálicas ligadas por uma fonte de tensão elétrica. A placa ligada ao polo negativo é chamada de cátodo e a outra ligada ao polo positivo é anodo. Então, quando exercemos uma tensão
sobre essa ampola, entre o cátodo e o anodo, fica um leve, né, feixe luminoso que sai do cátodo e vai, né, em direção a atravessar o tubo. Né? Então, foi chamado de raios catódicos, né? Lembrando, né, que o cátodo é onde foi colocado a placa negativa, né? Então, nós temos aí a demonstração, ó. O cátodo, onde foi colocada a placa negativa, o anodo, onde é a placa positiva, né? E quando foi gerada uma tensão sobre essa ampola, né, sai um feixe de luz, certo? E de acordo com esse feixe de luz, né, surgiram o nome elétrons, né? E isso ajudou ao modelo atômico de Thomson, né, que é o famoso pudim de pão. Então, Thomson foi um cientista inglês, né, que ao pesquisar os raios catódicos, que foi o que a gente falou logo atrás, né, demonstrou que esses podem ser interpretados como feixes de partículas negativas e deu o nome de elétrons. Né? E após as várias experiências, né, usando campos magnéticos, elétricos, né, a ampola de Coulter-Thomson determinou a relação entre carga e massa de um elétron. Né? Então, assim, Thomson concluiu que os elétrons deveriam ser constituídos de todos os tipos de matéria. Né? E ele deduziu o seguinte: ele derrubou o modelo atômico indivisível, né, do Dalton, e apresentou o modelo de pudim de passas. Né? Para ele, o átomo era uma massa contínua de carga positiva, e onde os elétrons estavam incrustados nessa massa positiva, né, parecendo um pudim de passas. Pode também ser chamado de pudim de pão ou pudim de coco. E logo após veio o modelo atômico de Rutherford, né? E também conhecido como átomo de Rutherford, Bohr, por isso foi aperfeiçoado, né? O Ernest Rutherford explica que à medida que as camadas se afastam do núcleo, maior é a energia dos elétrons. E a capacidade de absorção elétrica ainda possibilita que ele salte, né, de uma camada para outra, né, e assim emitindo uma radiação ao retornar ao estado fundamental. O modelo atômico de Rutherford é chamado de modelo de planetário, né, onde é considerado que o núcleo fica no centro, os elétrons ficam girando em torno do núcleo. E aqui eu coloquei a experiência do Rutherford, né, onde ele pegou um bloco de chumbo. Dentro do bloco de chumbo ele colocou o elemento polônio, né, que já estava sendo estudado, que ele emite, né, o feixe de radiação alfa, que contém carga positiva. Ele colocou também uma placa de chumbo com um orifício. No final, né, logo após a placa de chumbo, ele colocou um papel fotográfico, né, com uma lâmina extremamente fina de ouro. O que acontecia? O polônio emitia essa radiação alfa, que tem carga positiva, passava pelo orifício do chumbo, né? Então, estava bem direcionado. E ao passar pela placa de ouro, né, um pouco desse feixe de energia se espalhava, um pouco continuava em linha reta, um pouco batia na placa de ouro, né, e voltava. O que o Rutherford concluiu com isso, né? Que esse feixe, como ele possuía uma carga positiva, ao encontrar com a placa de ouro, que era feita de átomos, né? Essa carga positiva, quando batia e voltava, significa que ele tinha encontrado alguma outra carga positiva. Então, por isso ele sofria, né? Ele se repelia. Quando ele encontrava um espaço, ele passava direto. Quando ele encontrava alguma carga negativa, né, ele passava pela placa, né, e abria. Então, se vocês repararem, a maior quantidade da radiação, ela passou pela placa de ouro. Qual foi a conclusão do Rutherford, então? Que o espaço, né, que o átomo tinha um núcleo positivo, bem pequeno, um espaço bem grande, que foi por onde essa radiação passou, e que fora do núcleo existiam os elétrons, né, que foi onde, quando a radiação batia no elétron, né,
ela se espalhava. Então, aqui eu coloquei algumas, né, as principais conclusões. A região vazia, o núcleo é positivamente carregado, a região vazia em torno do núcleo foi denominada de eletrosfera, aonde os elétrons ficariam localizados, né? Então, ele concluiu que todo átomo possui uma eletrosfera, na qual se fazia um espaço ao redor do núcleo, em que os elétrons estariam localizados e girando em órbitas circulares. A energia do elétron seria determinada pela distância em que se encontrava do núcleo e pelo tipo de órbita que ele descreve, né? Então, está aí demonstrado, né, o modelo de Rutherford, o vermelhinho seria o núcleo, as camadas, né, e os elétrons girando em torno do núcleo. Novamente, né, está aí a estrutura do átomo, e veio, né, para complementar o átomo de Bohr, né, que ele ele complementou o modelo de Rutherford, que ele fala que o elétron descreve uma órbita aí em torno do núcleo, né, e existe uma linha certa onde encontrar esse elétron com uma dada energia, né, seria uma das principais coisas que ele acrescentou no modelo de Rutherford. Eu coloquei o modelo atômico atual, né, só para nós fazermos uma comparação, né, o elétron ocupa uma órbita realmente, essa região no espaço, né, essa região azul, onde há uma probabilidade de encontrar um elétron com uma dada energia. Então, na verdade, ele parece uma nuvem, né, onde os elétrons se encontram e no centro o núcleo com a carga positiva. Aí eu coloquei um pouco, né, das evoluções dos modelos. Antes de Cristo, né, o modelo atômico de Demócrito, depois, 2.200 anos depois, o modelo de Dalton, 100 anos depois, o modelo de Thomson, 8 anos depois, o modelo de Rutherford, 2 anos depois, né, o Bohr, é o modelo de Rutherford e Bohr, 3 anos depois, o modelo de Sommerfeld, e 7 anos depois, o modelo atual, que foi em 1923. Aqui tem alguns conceitos básicos, né, que seria o próprio, é chamado de número atômico, e ele é representado pela letra Z ou pela letra P, então ele representa a carga positiva do átomo. O número de massa, que seria a soma dos prótons mais os nêutrons, né, que se localizam no núcleo. A representação de um elemento químico, né, o X seria o símbolo do elemento, A, o número de massa do elemento, e Z, o número atômico ou o número de prótons. E aí, um exemplo, o S, né, que no caso é um enxofre, então nós temos 32, que seria o número de massa, né, a soma dos prótons mais nêutrons, 16, que seria o número atômico, que é o número de prótons, e S, que é o símbolo do enxofre, que ele foi descoberto em latim, e é sulfúrio, né. Coloquei alguns exercícios, né, para vocês, caso vocês queiram, né, e para concluir, né, nosso estudo sobre modelos atômicos. Então, peraí que eu vou parar só um minuto. Vou parar a nossa aula. Logo em seguida, vocês verão os experimentos das alunas, né, mostrando um pouco sobre esse modelo atômico de Rutherford, né, sobre os elétrons, no caso, quando eles são aquecidos, o que acontece, essa mudança dele, né, de uma órbita para uma mais distante, só que ele tem a tendência a retornar à órbita anterior, e quando ele retorna, ele libera essa energia que ele recebeu, né? E essa energia, ela é bem demonstrada, né, em alguns elementos químicos de transição, que vocês verão no experimento, né? Então, é só isso. Até a próxima aula. Bom dia, meu nome é Ana, eu estudo no SED 8 e estou fazendo o terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Maria Luísa, eu também estudo no SED 8 e estou no segundo ano A. Então, basicamente, a gente vai encontrar uma nova utilização do álcool em gel.
ele não serve apenas para ionização. A gente vai analisar a transição eletrônica que acontece na queima desses 3 sais. São eles, o sal número 1, cloreto de sódio, o segundo, sulfato de cobre e o terceiro, iodeto de potássio. Agora, a gente vai utilizar os sais que estão no becker, colocá-los no vidro de relógio e utilizar a espátula para misturar com álcool em gel e queimar com fósforo. Bom, como foi dito anteriormente, aqui, esse é o número 1, é o cloreto de sódio, que eu vou colocar nesse vidro de relógio. Agora o sulfato de cobre. E por último, o iodeto de potássio. Agora a gente coloca o álcool. E é só misturar. E agora é só ter a fogo. As chamas estão um pouco fracas, mas é possível observar que o cloreto de sódio fica com a cor normal do fogo, um laranja. O sulfato de cobre fica com uma chama um pouco esverdeada e o iodeto de potássio uma chama mais rosa.